Olá, meus queridos irmãos, a paz do Eterno esteja com cada um de nós, hoje, esta manhã. Gostaria hoje de compartilhar algo do Pai aqui. Gostaria de convidar cada um de vocês para ouvir o que o Pai tem para nos dizer. Eu tenho até escrito aqui hoje uma carta, um recado do Criador ao seu povo. O nosso Criador, esta manhã hoje, esse dia, essa data de hoje, 28 de janeiro de 2020, né? O nosso Pai amado venha abençoar nossas vidas, nossa manhã, nosso dia. Nós venhamos sempre estar debaixo da cobertura dos céus. Faço minha parte. Quem não crer nas palavras que saem dos meus lábios, só lamento. Não estou aqui para falar o que agrade o coração das pessoas. Estou aqui para agradar aquele que me chamou, que me escolheu, né? Porque meu compromisso é com o Pai, não com o homem terreno. Não dou confiança aos incrédulos, nem às suas críticas, porque nada disso me interessa. As pedras que atiram em mim, eu pego todas elas e construo o meu castelo. Vou construindo o meu castelo com a pedra das críticas dos incrédulos, porque nada disso não me interessa. Sou o que sou aquilo que a palavra do meu Criador diz que eu sou. Se a palavra do meu eterno Pai diz que eu sou, então eu sou aquilo que ela diz que eu sou. A Bíblia diz para mim praticar o bem. Então eu estou aqui praticando o que é bom. A Bíblia diz para mim praticar e colocar em prática aquilo que ela diz que eu tenho que fazer. Então eu estou aqui fazendo. Essa é a minha missão. A Bíblia diz que eu tenho que cumprir minha missão na terra dos vivos. Foi para isso que o meu Criador me chamou, para fazer aquilo que agrade Ele, o coração dele. A Bíblia diz que eu tenho que propagar a verdade, então eu estou aqui para propagar a verdade, não para esconder ela de ninguém, tá? Só isso que tenho que dizer, só isso que eu tenho que falar. Agora, se a verdade que sai da minha boca, as minhas postagens incomodam, eu já não posso fazer nada, queridos. O meu chamado é verdade. Meu chamado é pronúncia, é anúncio verdadeiro. Mentir não, mentir tô fora, porque esse negócio não é comigo. Eu não sou filha das trevas para estar mentindo. E nem também não sou desse tipo de dizer aquilo que eu não sou, porque eu não sou hipócrita. O que eu tenho que falar, eu falo. O que eu tenho que dizer, eu digo. A minha semelhança não vem do homem terreno. A minha semelhança vem do Criador, do Eterno que vem as coisas. Tudo aquilo que eu recebi do Criador, todo o ensino que Ele me deu, eu sou grata a Ele, eu sou. Eu não pedi dele para nascer desta forma. Eu não pedi dele para ser assim. Eu não pedi dele isso que sou.
Desde o ventre da minha mãe, o meu pai me chamou para ser o que sou. Então aqui eu estou. Só isso que tenho que dizer. Não procuro me apresentar muito aqui não, porque aquele que está em mim, ele justifica sobre mim, ao meu respeito para os outros. Eu não preciso me justificar, só estou apenas falando aqui. Me justificar não preciso, porque o que mora dentro de mim, ele me justifica. Aleluia. Hoje o tema da nossa palavra, da nossa ministração hoje é as 10 características de um falso profeta. Como é que nós vamos ver os falsos profetas, né? Como é que nós vamos reconhecer as características de um falso profeta, não é mesmo? Através dos frutos. Dos bons frutos e dos maus frutos nós reconhecemos quem são os que servem ao Eterno. O falso profeta, ele propaga ensinos que são antagônicos às Sagradas Escrituras. O falso profeta, ele não vai apresentar o verdadeiro evangelho, mas ele vai ensinar um falso evangelho. Um falso profeta, ele não vai admitir a verdade, mas ele vai procurar sempre admitir a mentira, os ensinos iníquos e errôneos. Aleluia. O Eterno me entregou esse versículo, esse capítulo no livro de Ezequiel, capítulo 13. E a palavra nos diz assim: a palavra do Eterno me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza e dize aos que profetizam segundo o seu próprio coração. Ouve a palavra do Criador. Assim fala o Eterno. Ai dos profetas insensatos, que andam segundo o seu próprio espírito e nada veem. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no meio de ruínas. Não subistes as brechas, não construístes uma muralha, a fim de que a nação de Israel pudesse resistir na guerra no dia do Eterno. Tem visões vãs e um presságio mentiroso aqueles que dizem: quando o Criador não os ouviu e nem os enviou, e no entanto esperam que a sua palavra se confirme. Não é assim que tendes visões vãs e fazeis preságios mentirosos? Ao dizertes, apesar de eu não vos ter falado, pois bem, assim diz o Criador: por causa das vossas palavras vãs e das vossas visões mentirosas, certamente estou contra vós. Estenderei a minha mão contra os profetas que têm visões e preságios mentirosos. Eles serão admitidos no conselho do meu povo e serão escritos no livro da casa de Israel. Nem voltarão à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Criador. Com efeito,
Eles desencaminham meu povo ao dizerem paz, e não há paz. Enquanto ele constrói uma parede, eles a rebocá-la com argamassa. Dize aos que rebocam com argamassa: basta que haja uma chuva torrencial, que caia uma chuva de pedra, que se desencandeie o vento tempestuoso, e um muro irá ao chão. Porventura não vos dirão: onde está a argamassa com que rebocastes? Pois bem, assim diz o Criador: eu farei desencandear um vento tempestuoso, uma chuva torrencial. Sobrevirá em virtude da minha ira, e a chuva de pedra em minha fúria devastadora. Arrasarei o muro que rebocastes de argamassa e o porei a terra. Aleluia. Os seus alicerces ficarão à vista, ele cairá e vos perecereis debaixo dele. E sabereis que eu sou o Criador. Quando tiver saciado minha ira no muro e nos que o rebocaram de argamassa, então vos direi: o muro já não existe, nem aqueles que o rebocavam, isto é, os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, tendo visões de paz sobre ela, quando não há paz. Aqui ele fala sobre os falsos profetas. O Eterno está contra os falsos profetas. Mas quem são falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles homens cujo se propaga um ensino antagônico das Sagradas Escrituras. Falsos profetas são aqueles que falam de paz, falam coisas que Jesus não mandou falar. Os falsos profetas são aqueles que afirmam que estão falando em nome do Criador, mas que por trás não está. Um falso profeta, nós conseguimos reconhecê-los através dos seus frutos, frutos de iniquidade. Um falso profeta, ele vai apresentar um fruto falso, um fruto do qual o Criador não se encontra. Um falso profeta, ele vai afirmar que as suas palavras, presta bem atenção, que as suas palavras estão saindo do coração do Criador, mas que na verdade não está. Um falso profeta, ele não tem temor em seu coração do que pode acontecer com ele, pelo fato de ele estar falando as palavras das quais o Eterno não manda falar. Por isso que a Bíblia nos diz que os falsos profetas, eles não falam em nome do Criador, mas eles falam em nome deles mesmos. Um profeta falso, ele não vai admitir a verdade para as pessoas. Ele só vai falar aquilo que não procede das Escrituras. Um falso profeta, ele só vai desejar arrecadar os bens materiais das ovelhas do Messias. Por isso que o Pai me trouxe até aqui agora para gravar esta transmissão de vídeo e falar para cada um de vocês que está me acompanhando.
Tome muito cuidado, bastante cuidado com aqueles profetas enviados por Deus. Porque nem tudo que se diz Senhor é enviado do eterno Criador. Nem toda palavra que se diz pela igreja, pelos profetas, nós temos que analisar o que é do Criador e o que não é dele. Sabe por que existem muitas pessoas caindo, morrendo espiritualmente, abandonando a fé, desistindo no meio do caminho, parando de buscar o Criador, não lembra, se esqueceu do Criador, não busca mais pelo Criador. Sabe por quê? Por causa desses falsos profetas, destes tais ensinos malignos que esses falsos profetas estão ensinando para o povo de Cristo Jesus. Ensinos antagônicos, ensinos distorcidos, ensinos que não servem para edificar, mas que só servem para querer isso aqui, ó, meus amados. O falso profeta, ele não busca o interesse, ele não está nem aí para as ovelhas. Um falso profeta, ele só quer alcançar isso aqui, o dinheiro, né? Ele só quer a riqueza. Um falso profeta, ele é ganancioso. Ele busca só os bens para ele. Ele diz que fala as palavras em nome do Eterno, mas que no fundo não fala nada da parte do Criador. Mas sim aquilo que aprendeu com a sua própria carne, que aprendeu com o homem. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu estou sentindo do Espírito do Senhor falar isso aqui. Eu quero dizer para você, vigia nas palavras. Eu estou dizendo aqui, isso aqui não é o meu caso, tá? Porque eu venho aqui falar em nome do Criador. Essas lives que venho fazendo, isso daqui não é para julgar nem condenar ninguém. Essas lives que eu venho fazendo, isso foi o Pai quem tem colocado no meu coração. É um propósito do Criador de tratar com suas ovelhas aqui. Só que muitas das vezes as pessoas não aceitam essas palavras, porque acham que eu venho aqui para julgar, que eu venho aqui para apontar o dedo, que eu venho aqui para dizer que está errado. Não, eu não venho aqui para apontar dedo a ninguém, porque eu também sou falha, eu também erro, eu também peco. Só que, pelo contrário, eu sempre busco o meu Senhor para me orientar em todas as coisas. Eu não venho aqui para se aparecer, nem para pegar curtidas, como teve muitas pessoas que falaram para mim. Ah, só vem para pegar curtida, só vem para enganar, só fala aquilo que tu não sabe de nada. Quem diz que eu não sei de nada, não está errado não. Eu não sei de nada, mas o que está em mim, ele sabe melhor que eu. Ele sabe muito mais que eu. 100 vezes mais melhor que eu. Quem diz para mim que eu não sei de nada, não está errado não. Porque eu não sei de nada. Mas aquele que está em mim, ele sabe. Ele sabe muito bem o que ele fala. Ele sabe a intenção do meu coração melhor do que eu. Melhor do que eu, ele sabe todas as coisas. O meu chamado, meus amados irmãos, não é para esconder a verdade de ninguém, mas para proclamar ela, anunciar ela, alertar. Esse é meu chamado, a minha missão é essa. Foi para isso que o meu Criador me chamou, foi para isso que ele me escolheu.
Ele diz ao meu coração: minha filha, quando tiveres oportunidade, publicamente também, fala o que eu colocar em teu coração. Por enquanto estou te dando a oportunidade de gravar vídeos. Fala tudo o que eu pôr no teu coração. E aqui estou, em obediência a Ele, falar aquilo que Ele mandar eu falar. Público, você me vê falando aqui assim, público, eu tenho coragem de falar também. Eu não tenho medo de falar. Publicamente o que você está ouvindo, eu não tenho medo. Eu não tenho temor. Porque o meu Criador não me deu, Ele não me deu, eu não recebi da parte do meu Criador um espírito de temor. Mas eu recebi do meu Pai um espírito de ousadia, de anunciar sem temor a verdadeira palavra de salvação. Glória ao Criador dos céus e da terra. Eu recebi dons. E não foi só um, nem dois, nem três. Foi vários. Foi vários dons. E grata ao meu Redentor, ao meu Salvador, eu estou aqui fazendo aquilo o qual Ele me ordena fazer. Quem manda em mim é Ele. Quem me usa é Ele. Glórias a Ele por todas as coisas. Agora, se as verdades, se as minhas postagens incomodam, sinto muito, meu irmão. Sabe uma coisa que você... para você não ver as postagens verdadeiras dos escolhidos do Pai, aquelas postagens que não te agradam, para você não ver as postagens, é só você fazer isso, desfazer a amizade. Simples. Para você não ver uma postagem verdadeira e confrontado por ela, é só você desfazer a amizade. Ou então bloquear a pessoa da sua lista de amizade. Que aí você não vai ver mais as coisas. Porque isso daí é melhor você fazer isso, desfazer a amizade ou então bloquear, porque aí você não vai ver nada. Melhor do que estar criticando, falando palavras torpes, né? Palavras que depois você fala agora e depois lá na frente pode sofrer, meu irmão, consequência. Cuidado. Cuidado, porque com o ungido do Criador, ninguém se brinca. Com aquele que o Eterno escolheu para falar a verdade, cuidado. Cuidado com as críticas, com as palavras ao contrário. Porque eu já vi muitos casos de quando a verdade é propagada, de quando a verdade é anunciada, as pessoas criticam, falam mal, maldiçoam e tal, essas coisas. E eu já vi muitos casos de pessoas perderem suas vidas. Eu já vi muitos casos de a cara da pessoa tá normal e a cara riar para baixo. Eu já vi muitos casos de pessoas morrerem por confrontar um escolhido do Eterno. Eu já vi casos também de pessoas que o Eterno fala em seu nome, usando uns dos seus escolhidos profetas. E eu já vi casos de pessoas confrontarem com os escolhidos do Pai, porque pensam, sem discernimento de visão espiritual, pensam que estão confrontando com aquela pessoa porque está achando que aquela pessoa é que está falando.
em nome dela mesma. Só que na verdade é o Eterno falando em nome dele mesmo, usando o seu profeta para falar aquilo que está no seu coração. E eu já vi casos de pessoas confrontar os escolhidos do Pai e sofrerem as consequências lá adiante na frente. Já vi até gente ficar com a boca torta. Isso aqui não é brincadeira, não. Tome muito cuidado. Analise primeiro os argumentos das palavras. Veja, peça discernimento dos altos dos céus, para você descobrir quem é que está falando. Se aquela pessoa está falando em nome dela mesma, se ela está falando pela carne, se ela está falando em nome do Pai, se ela está falando em nome do Espírito. Presta atenção e tome cuidado. Preste atenção e tome cuidado. É só o que eu tenho que dizer aqui. Porque quando você critica um ungido ou uma ungida do Pai, você está criticando não o ungido e nem a ungida. Você está criticando o Criador que criou você. Você está confrontando com o teu Pai que te criou. Cuidado, porque quando você confronta o Pai, ele pode lhe castigar. Qualquer coisa pode descer sobre você. E não é isso que nenhum profeta deseja para uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Eu já vi muitos casos de pessoas que tocam no ungido do Senhor que sofrem as consequências. Isso que estou querendo falar. Por isso que tem que ter muito cuidado, meus caros irmãos. Você não gosta da verdade, não critique. Desfaça a amizade ou então bloqueie a pessoa. Mas que naquele dia o Senhor vai cobrar tudo de você. Ele vai cobrar tudo de você. Cada palavra. E não vai querer dizer para o Criador que você isso, que você aquilo. Não vai tentar mentir para ele não, porque o Cristo, ele sabe. Ele sabe quando mente, quando está falando a verdade. O Eterno, ele sabe quando está falando em nome dele, quando está falando pelo nome de si próprio. Ele sabe. Ele não se deixa enganar por nada da face da terra. Ele não se deixa enganar por ninguém. Nós é que pensamos que nós estamos enganando o Pai, mas nós não estamos. Porque o Pai, ele não se deixa enganar por nada. Por nada. Por nada. Tudo aquilo que ele fala, tudo se cumpre. Pode demorar, pode custar, pode demorar anos para se cumprir. Mas se cumpre, se cumpre. No tempo certo, no dia certo, na data certa. Tudo que o Pai fala se cumpre. Tudo se cumprirá no tempo certo, no dia certo, na hora certa, na data certa. Nada passa despercebido aos seus olhos. Nada passa oculto aos seus olhos. Se aproxima o tempo dos falsos profetas serem tirados do reino. Se aproxima o tempo dos falsos profetas. Se aproxima o fim destes. Perto. Eu vou sentir a cada dia. Jesus Cristo está voltando, eu posso sentir. Eu posso perceber que ele já está bem perto, bem pertinho das portas. Sabe? Dentro do meu coração eu posso sentir confirmação de Jesus Cristo, o meu e Salvador único, que ele virá, ele está vindo para buscar sua noiva. Está bem perto, bem próximo.
de toda a humanidade presenciar a volta do rei. Ele está voltando para buscar os selados que tem um selo na sua fronte. Eita Deus! O rei está vindo, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Se você perceber, infelizmente existem poucas pessoas que estão vigilantes. O pai já tem falado isso para mim. Que só quem está vigilante mesmo, verdadeiramente, só são somente os escolhidos dele. Sinto muito de falar isso aqui. Os escolhidos do Senhor é os únicos que estão verdadeiramente vigiando para todo lado. Não está só focado numa direção, mas está focado nas duas direções. Estão atentos, estão de olhos abertos, estão atentamente vigiando em todo tempo. Estão despertos, né? Estão buscando verdadeiramente. Estão se alimentando do que aqui está escrito, do que aqui dentro foi deixado. Estão buscando se edificar. Estão percebendo que dentro das congregações nas cidades o Espírito de Jeová não está mais. Não está mais o Espírito do Senhor. Talvez você está aí do outro lado dizendo, mas o que é isso? O Espírito de Jeová não está mais nas denominações, nas cidades. Eu estou dizendo isso aqui porque eu sei. Eu estou dizendo isso aqui porque eu sinto, eu discerno. Ele não está mais. Ele não está mais ministrando palavra nenhuma mais. Ele não está mais usando ninguém que negou ele. Aleluia. Ele não tem compromisso com imundície. Ele não tem compromisso com impureza. Ele não está usando ninguém mais. Ele não está mais no meio do seu povo. Ele abandonou seu povo, porque seu povo abandonou ele, negou ele. Não buscou ele, não buscou ouvir atenção à sua voz. Eu estou falando isso aqui sem medo, porque quem fala tudo isso que você está ouvindo, é Ele quem fala para mim. Quando eu estava no culto, o Senhor Jeová chegou a me dizer quando eu estava sentado, quando o homem, o líder lá em cima do púlpito falou, Deus está trazendo prosperidade para você. Deus está fazendo um milagre e ele dentro do meu coração rugiu. Eu não estou fazendo mais nada disso. Eu não estou fazendo milagre mais através destes errados. Mas eu voltarei a fazer milagres através daqueles que eu tenho compromisso e que têm compromisso comigo. Que estão debaixo da minha vontade, que estão vivendo em obediência. Estes daí é quem eu vou usar com poder e autoridade para fazer aquilo que está escondido no meu coração. As pessoas estão falando, fica atento, meu irmão. Os líderes estão falando palavras que Jesus Cristo não manda falar. Infelizmente, as pessoas estão levantando suas mãos para a carne. Quando o líder está lá em cima do púlpito falando o que está dizendo, em nome de Jesus Cristo eu profetizo. Jesus não está profetizando em nome destes tais. Jesus está levantando uma geração eleita nova. Uma geração de 7.000 que não se dobram a Baal. Esses daí vai ser tudo arrancado, não é eu e nem você que vai arrancar, é a mão poderosa do Criador dos céus e da terra que vai arrancar todos estes. O reino breve, o reino do Criador será arrancado das mãos desses falsos profetas e será dado a uns verdadeiros,
nos profetas verdadeiros, profetas dignos, profetas de verdade, que adoram Ele em espírito e em verdade. Que fique claro isso aqui. Agora, se isso daqui está te incomodando, eu não posso fazer nada, meu irmão. Ele é quem está me usando aqui para falar isso. Acorda, igreja. Não se deixe ser enganado pelos falsos profetas. Não se deixe ser enganado pelas palavras que aquelas pessoas que dizem que estão cheias do Espírito Santo, mas que na verdade estão cheias do espírito da carne. Estão cheias de carne. Só se alimenta de coisas que não prestam. Esses líderes só estão se alimentando de coisas que não prestam, de coisas que não procedem do Pai, de coisas que não edificam a igreja. Desperta a igreja, pelo amor de Deus. Jesus Cristo está voltando e você ainda está aí dormindo, acreditando em palavras que não é da parte do Criador, crendo em palavras que não vêm da parte do Senhor. Você continua acreditando, continua buscando profecias que não é da parte do eterno Salvador. Aleluia, Deus. Você continua crendo em palavras distorcidas, palavras que não procedem do Pai. Aleluia. Palavras secas. Aleluia. Palavras que não é do Criador. Palavras vazias. Esses líderes só ficaram com as palavras vazias, queridos. Só palavras, só teologias e mais nada. E mais nada. Estão falando em nome deles mesmos, mas não estão falando em nome do meu Pai. Estão profetizando em nome deles mesmos. Estão enganando a si próprio. Não estão só enganando as ovelhas do Redentor, não. Estão enganando a si próprio. Estão afirmando que estão falando em nome do Eterno. Estão afirmando que estão representando o Eterno em cima dos púlpitos, com o microfone nas mãos. Só que na verdade está representando a carne, estão representando o diabo. Estão como o diabo. Sinto muito de falar, estou sendo sincera aqui. Estou sendo franca, sinto muito de falar isso aqui. Mas você precisa acordar. Você precisa sair da escuridão. Você precisa buscar verdadeiramente ao Criador. Aleluia. E parar de se deixar ser enganado. Tem que parar de se deixar ser enganado. Ser levado pelo vento à polpa. Levantando as mãos em profecias que não vêm do alto. É o que eu mais vejo. Levante sua mão agora, receba. Receba o quê? Semeadura da carne? Semeadura mentirosa? Recebeu o quê? Profecia enganosa? Profecia do diabo? Profecias mentirosas? Recebeu o que eu não sei. Recebeu o que eu não sei o que tem que receber quando eu falo. Receba em nome de Jesus, sua casa, seu carro. Parece assim que o evangelho de Cristo Jesus é só prosperidade. É carro, casa, chave. É só chave de vitória, chave disso, chave daquilo. Parece assim que o evangelho de Jesus é só isso. Não, meu irmão. O evangelho de Jesus Cristo não é só de prosperidade, não. Eu sei que este Criador, o nosso Deus poderoso, eu sei que Ele pode nos abençoar. Eu sei muito bem disso. Porque eu mesma tenho vivenciado as bênçãos do alto. Também sei que o Pai é justiça. Eu sei também que o Pai pode amaldiçoar também.
Eu sei que ele pode falar o que ele quiser, ele pode usar quem ele quiser. Se for possível, ele pode até usar uma pedra para falar conosco. Se for possível, ele pode usar até um ímpio para falar conosco. Se for possível, ele pode usar até um vídeo, um áudio, uma transmissão, um texto, um livro. Eu sirvo a um Criador que não engana. Sabe, às vezes eu tenho muita vontade de falar publicamente o que estou falando aqui. Teve uma vez que ele já me usou para falar publicamente. As pessoas ficaram com ira, se aborreceram de mim, achando que era eu que estava falando. As pessoas atiraram pedra em mim, achando que era eu que estava falando. Só que na verdade não é eu. E sim é o que está em mim. Se a palavra te confronta, deixa ela confrontar. Sabe, quando eu estou em comunhão com o Pai, em oração, muitas das vezes ele me faz sentir o que essas pessoas, o seu povo vai passar. Visões, ele abre assim a minha visão espiritual. Tem muita gente que ri de mim. Só que eu quero dizer que quem ri de mim não está rindo de mim, mas você está rindo dele. Tá rindo dele. Quem ri de mim não ri de mim, mas ri dele. Quem ri dessas palavras que saem da minha boca não tá rindo de mim. Nem das palavras, que essa palavra não é minha, é dele. Quem não acredita em nada do que eu estou falando aqui não está acreditando em mim. Não está acreditando é nele. O Pai, muitas das vezes, em comunhão e em oração, quando estou com ele me faz sentir. E aí quando vem uma crítica ou qualquer pessoa falar, e aí eu fico olhando, sabe, aquele texto daquela pessoa, fico observando assim, eu falo assim só comigo. Se essa pessoa mal soubesse o que está vindo para ela pararia de estar criticando. Ela pararia de estar falando. Ela pararia na mesma hora de confrontar um ungido do Criador, um profeta do Eterno. Se ela soubesse o que pode vir por ela lá na frente, ela pararia de fazer tudo isso. Pararia de confrontar um homem e uma mulher usada pelo Espírito Santo verdadeiramente. E aí eu digo, mas como ela não sabe? Misericórdia. E eu começo a orar para essa pessoa, silenciosamente, com o Pai. E fecho a oração, Senhor, que seja feita a Tua vontade na vida desta, porque ela não sabe o que ela faz. E nem tampouco sabe o que diz. Infelizmente, as pessoas do mundo hoje, elas não sabem o que falam, elas não sabem o que dizem, elas não sabem de nada, porque estão sendo induzidas pelo espírito do mal. O espírito do anticristo está sobre a igreja. Ah, mas o espírito do anticristo? Sim. O espírito do anticristo está sobre a igreja. O espírito do anticristo é um espírito carnal, espírito do mal. Um espírito que é contra a verdade, que é contra a verdade e não a favor dela. O espírito do anticristo, ele propaga ensinamentos distorcidos. O espírito do anticristo é um espírito do diabo, do maligno.
O espírito do anticristo é o espírito pervertido das trevas, que faz e que trabalha em nome de Satanás, mas não em nome do nosso Pai. A nação está sendo preparada pelo espírito do anticristo para ele entrar. Brevemente ele estará. Ele já está entre nós. Só não vê quem não quer. Quem não tem visão espiritual. Quem tem visão cega, quem é cego, não vê que o espírito do anticristo já está no meio de nós. Dentro dos templos de pedra, feito pelos homens, pelas mãos dos homens, o espírito do anticristo está lá. Está lá. Eu digo isso porque eu vejo na visão espiritual. O espírito de Jesus Cristo não está lá, não. O espírito do Eterno não está mais dentro dos templos nas cidades. Ele não se encontra mais. Não. Sabe por que ainda não veio a destruição para cá? Para essa parte aqui de Manaus? Eu vou te falar. O Senhor já tem me falado, porque aqui em Manaus ainda tem escolhidos aqui. Por isso que não aconteceu nada aqui. Mas deixa o Eterno retirar com os escolhidos dele daqui de Manaus, para te ver o que vai acontecer. Deixa o Pai retirar todos os escolhidos dele, todos os profetas dele daqui, da cidade de Manaus, para te ver como é que isso aqui vai ficar. Como é que vai ficar a cidade de Manaus? Deixa aí. Eu não vou falar. Eu só tô dizendo para você ver. Deixa o Pai arrancar com os escolhidos dele daqui da cidade de Manaus, para você ver como é que isso aqui vai ficar. A cidade toda vai ser controlada, queridos. Tem muitos vídeos no YouTube falando a mesma coisa que eu falo. E ainda tem muita gente que não acredita, diz que eu tô louca, diz que eu pirei de vez. Não, meu irmão, isso aqui não é loucura, não. Para um incrédulo, isso aqui que tô falando é loucura, mas para quem crê é salvação, é despertar. É tempo de despertamento, não é tempo mais para brincadeira, não. Satanás não tá brincando de ser Satanás, ele não tá brincando de ser nosso inimigo. O foco do diabo é destruir, é roubar, matar e destruir. É usar um governo para acabar com a autoridade do povo do Eterno. Aleluia. O foco do diabo é destruir famílias, é acabar com o mundo, porque ele sabe que o tempo dele já está bem pouquinho desse tamanho. Bem curtinho o tempo do diabo está. E ele está desesperadamente. Por isso que ele está fazendo tudo isso. Sabe por que o país está colhendo destruição, corrupção, fraudes, maldade, tudo que não presta? Porque o povo de Deus plantou corrupção, plantou maldade, plantou porcarias, plantou imundícias, plantou pecado, plantou todas as coisas, continua ainda plantando a mesma coisa. Por isso que está colhendo todas essas coisas. O mundo está colhendo aquilo que o povo plantou. O povo semeou corrupção. O povo semeou idolatria. Está semeando ainda. Semeou e continua semeando ainda. Ainda não despertou. O povo tem crido mais no homem do que crido na palavra. Estão pregando o evangelho. Pregando Jesus de novo. Uma palavra nojenta. Pregar. Essa palavra é nojenta. Essa palavra, quando eu ouço essa palavra pregar, vai pregar o evangelho, vai pregar a palavra. Quando eu ouço essa palavra, me repugna o estômago. Me embrulha o meu estômago. A
lagrimar e dizer: meu Deus, estão te pregando. Estão te grudando de novo na cruz. Eu vejo assim, quando falam pregar, eu vejo a irmãozinha de Jesus Cristo sendo pregada de novo. Às vezes eu fico pensando, será que Jesus Cristo, se ele voltasse, será que esse povo, como é que eles iam ficar? Será que eles iam pregar de novo Jesus Cristo, o meu Salvador? A palavra correta é ministrar o Evangelho, não essa palavra nojenta, pregar. Porque a partir de hoje estão pregando o meu rei. Mas quando Jesus limpar com toda essa imundícia da face da terra dos vivos, a palavra será ministrada e não pregada. Ah, não entendeu não o que eu estou falando aqui? Quando o Eterno levantar com os seus profetas, escute. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz, igreja. Quando o Eterno levantar com os seus profetas verdadeiros, ele vai usar estes profetas dele, aleluia, para ministrar a palavra dele e não pregar. Os verdadeiros profetas vão ensinar, ministrar a palavra verdadeira que está aqui no livro. Pregar não mais. Esse novo povo não vai pregar. Esse povo vai ministrar, vai ensinar, não pregar. Pregar já chega. Já basta pregar Jesus. Jesus não será mais pregado mais. Jesus será ensinado. Jesus será ministrado. Que fique bem claro isso aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Um falso profeta é aquele que afirma falar em nome do Criador, sem contudo representar ao Criador, ou mesmo pertencer a Ele. Além disso, um falso profeta, ele propaga ensinos antagônicos das Escrituras, ensinos distorcidos, ensinos que não está aqui no livro. Aleluia. Tomando para ele mesmo a autoridade que não pertence a ele. Afirmando ser aquilo que o Eterno diz que ele não é. Isso é um falso profeta. Jesus fala aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 20. Ele diz assim: Jesus, ao falar deles, disse: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Lhe pergunta. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha a palavra do nosso rei. Pelos frutos nós conhecemos quem é bom e quem é mau. Já Paulo escreveu em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre,
e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Felizmente, os falsos profetas estão enganando o coração dos inocentes. Tem muitos inocentes se deixando levar pelos falsos. E por culpa destes falsos profetas, devoradores, lobos pervertidos, revestidos de ovelhas, mas que na verdade por trás são demônios, estão apresentando às ovelhas do Salvador coisas deles mesmos, de seus ensinamentos carnais que eles têm aprendido. Pedro diz assim, deixa eu ver aqui, puxar aqui. O apóstolo Pedro fala, lá em 2 Pedro 2:1, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Estamos já vivenciando isso aí. Estamos vivenciando essa palavra, essa parte de 2 Pedro 2:1. O Brasil está presenciando essa palavra aqui, essa parte desse versículo de 2 Pedro 2:1. Muitos se apresentando em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que não tem nada da parte com Ele, não tem herança com Ele, não tem compromisso com Ele, é carnal, é imundo, é incrédulo, nega o nome dEle. É assim mesmo o anticristo será no meio do povo do Eterno. Negará ao Pai. Brevemente o anticristo vai ser apresentado. A igreja evangélica e a igreja católica se unirão com ecumenismo. O que estou falando, isso aqui não é da minha imaginação. Está na palavra. Se você abrir as Sagradas Escrituras e pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai te revelar tudo o que ele está me usando para falar aqui. Felizmente tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que lê as Sagradas Escrituras como se estivesse lendo um livro qualquer. Um livro de história, um livro de fantasia. A palavra do Eterno não é fantasia, meu irmão. Não é conto de fadas. Tudo o que está escrito nela vai se cumprir, cada coisa vai se cumprir o que está escrito aqui. O Eterno vai cumprir com aquilo que ele fala e com aquilo que ele usa os seus para falar. Fique claro isso aqui. As 10 características de um falso profeta são essas aqui. Olha aqui o esboço que fiz aqui. Primeiro, um falso profeta, ele relativiza as escrituras para um falso profeta, dizendo que a Bíblia Sagrada não é a palavra do Eterno. Para estes, as escrituras são falíveis. Para eles, não deve servir como plena referência para a igreja. Segundo, um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo Jesus. Para o falso profeta, ele só lembra do dinheiro, ele só quer dinheiro, ele quer comer à custa das ovelhas, ele quer ser sustentado à custa das ovelhas, ele quer ministrar o evangelho, falar a verdade, porque esses falsos profetas eles não ministram nada, eles pregam aquilo que eles não vivem. Aleluia. Um falso profeta, ele ao invés dele anunciar a palavra, ele comercializa ela, ele usufrui da palavra divina para comer através dela, para se alimentar através dela, para ter coisas através dela.
Um falso profeta, ele comercializa o evangelho, ele quer ser sustentado através do evangelho, ele quer crescer através do evangelho, ele quer se aparecer no meio das multidões, ele quer ser aquilo que ele não é. Um falso profeta é um hipócrita, quer mostrar aquilo que ele não é, quer dizer aquilo que ele não sabe de nada, quer ensinar aquilo errado, coisas erradas, heresias. Um falso profeta, ele é herege. Ele não sabe de nada. Ele é hipócrita. E infelizmente tem muitos falsos profetas que estão levando os outros a ser hipócritas também. Tem gente aqui que coça e está querendo criticar aqui. Entrou para olhar, mas quer criticar depois. Eu quero dizer para você, meu irmão, vá se converter, mas não procure criticar o que está saindo da minha boca aqui. Porque quem fala aqui é o Criador e não sou eu. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para alertar você dos falsos profetas e te dizer, vá se converter. Não entre nas transmissões nem minha nem dos outros para criticar. Ouça desde o início a palavra. E se você achar que você tem que falar alguma coisa, fale, mas eu responder você eu não vou. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Um falso profeta, ele é extravagante, ele quer mostrar extravagância. Quer profetizar e profetiza, mas não é no nome do Criador. É no nome dele mesmo, dele próprio. Ele busca a glória para ele, não para o Criador. Terceiro, um falso profeta, ele considera a sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras. Quarto, um falso profeta, ele anuncia, mas anuncia coisa errada. Ele prega, ele proclama, ele prega aquilo que ele não vive. Falando logo, Jesus, eu estou falando, Senhor, que tu... Um falso profeta, ele prega um evangelho antropocêntrico, um evangelho de comércio, mas não um evangelho cristocêntrico. Quinto, um falso profeta, ele interpreta as escrituras segundo a sua ótica, do seu próprio modo, do seu modo próprio de ser, do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando coisas da sua cabeça, inventando doutrinas, inventando coisas da sua imaginação. Eles buscam da sua própria cabeça e inventam, segundo os desejos do coração dele. Sexto, um falso profeta prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade do sofrimento e anunciando o cristianismo desprovido da cruz. Eles pregam, eles não ensinam, eles não ministram, eles não anunciam. O falso profeta, ele prega, é pregador. Que se Jesus voltasse em carne e osso, esses profetas iam pregar Jesus na cruz de novo. Sétimo, um falso profeta, ele se crentiza o evangelho, miscigenando a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. Ele questiona com o que está escrito aqui, com aquilo que o Pai deixou aqui. Eles questionam com o que aqui está escrito. Não tem temor verdadeiramente com o Pai. 8. Um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Essa é a verdade dos falsos profetas. Eles vivem por dinheiro, eles vivem pelo poder que eles têm, mas eles não sabem, eles não estão atentos que o poder que eles adquirem faz com que eles brevemente se percam.
Eles não veem isso. 9. Um falso profeta se considera melhor do que os outros e, em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. Eles criam, eles inventam. Eles não falam nada daquilo, eles escondem o que está escrito, a verdade daqui. Verdade para eles, ó. Eles não estão nem aí. Eles querem mais é que as ovelhas se lasquem. Falando mesmo o português aqui, claro. 10º e último. Um falso profeta fala de Cristo, entretanto nega Cristo. Prega sobre Cristo, mas não anuncia e não ensina Cristo. Mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele. Fala em nome de Jesus Cristo, mas não tem nada. Fala em nome do Espírito Santo, mas não é Espírito Santo. E sim espírito da carne, espírito do diabo, espírito das trevas, espírito do inferno. Pense nisso aqui que estou falando, queridos. Que o Espírito Santo venha alertar você. E outra, para fechar essa transmissão de vídeo, o Eterno tem usado, já é a terceira vez que ele me faz escrever em papel. Eu sempre guardo todas as coisas que o Criador tem ministrado ao meu coração. Infelizmente, o nosso Pai tem mostrado quem Ele é. Mas as pessoas não veem porque estão cegas. E Ele me escreveu isso aqui. Só essa frente da folha. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus está mostrando quem Ele é de verdade. Mas infelizmente muitos não estão conseguindo enxergar. Porque estão cegos. Assim diz o Eterno. Estou me revelando quem sou, infelizmente. Tem muitos que não ver, pois a cegueira não permite que vejam quem sou. Tenho me revelado muitas vezes, mas a cegueira espiritual está cada vez mais grande. E não está mais permitindo que o meu povo veja quem eu sou verdadeiramente. A cegueira espiritual do meu povo está me vendo de forma errada, de forma incorreta, de forma incerta, de forma distorcida, de forma enganadora. Abra os olhos espirituais, igreja. Minha igreja, abra, Jerusalém, os olhos espirituais e me veja como eu sou. Eu sou tudo aquilo que a minha palavra diz que eu sou. Deixe-me então me revelar de meu modo, para que vós saiba quem eu sou verdadeiramente. Eu sou paz, eu sou amor, eu sou perdão, eu sou bênção e tudo aquilo que eu prometo. Eu sou promessa, sou comunhão, sou ensino verdadeiro, sou luz. Sou o caminho verdadeiro, sou lâmpada, sou pai, sou professor, sou libertador, sou liberdade, sou salvação, sou o tempo, sou restauração, sou restituição, sou santo, sou o grande eu sou. Sou libertador e sou tudo aquilo que a minha palavra está a falar. Certamente sou aquilo que sou a hora, sou o tempo. Sou o decreto, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para aqueles que não querem me seguir, já estão condenados. Para aqueles que me negam, naquele dia serão negados também diante de meu Pai, que está nos céus. Essa foi a cartinha do nosso Criador. Isso aqui foi a cartinha que ele falou. Ele disse, minha filha, pega a folha, pega a caneta e escreve isso aqui. Eu estou escrevendo. Sabe por que eu escrevo? Porque para não passar direto, porque eu não quero que passe a palavra do Eterno direto. Eu preciso falar aquilo que Ele coloca no meu coração. Eu preciso me deixar ser usada pelo Espírito para falar com o povo dele, a respeito dele, testemunhar, anunciar.
Eu não temo a nada, eu não temo ao mal, eu não temo aos incrédulos, eu não temo as críticas, eu não temo maldição, eu não temo palavra nenhuma. Eu só temo ao Pai, só a Ele e mais ninguém. Eu tenho temor do meu Pai, mas do homem da terra aqui, não, eu não tenho. Só do meu Pai. Que o Espírito Santo abre teus olhos, meus irmãos. Que o Espírito Santo te desperte. Jesus está voltando para vir arrebatar a sua igreja. Acorda. Aleluia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz. E que o Eterno venha abençoar. Fiquem em paz.